Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso videozinho de hoje, onde a gente vai estar falando aí sobre o que aconteceu no mercado hoje, no pregão. E também tá batendo um papo aí sobre essa ansiedade da turma aí, sobre o que está acontecendo lá na T3, para vocês se acalmarem um pouco. Mas antes, já vamos deixando aquele like, curtindo aí o vídeo, o canal. E manda esse link aí para seus amigos, aquele que você acha que você pode ajudar, que quer conhecer sobre o Smart Money, porque aqui a gente está sempre falando só disso. E antes da gente começar a falar, eu só queria dar um recadinho. Não se esqueçam, galerinha, a Apex continua até dia 9 com aquela promoção de 80% de desconto e $85 a ativação de qualquer conta. Então, essa é a oportunidade de você adquirir uma conta da Apex e pagar praticamente 50% de desconto na ativação. Porque a ativação da conta de 50 mil dólares, ela custa em média $150, né? 160 na Tradovate e 140 na Rhythmic. Então você está economizando aí em quase 50% na ativação da conta. Essa promoção é válida se você comprar a conta e aprovar ela até dia 9, né? Então, assim, corram, né? Tem essa chance aí que foi prorrogada, que eu tenho certeza que vai virar muito a chave. É como eu venho falando pra galera, o mercado americano é muito mais fácil, é muito melhor de se fazer dinheiro, certo? E vamos dar um recadinho aqui antes de eu começar esse vídeo falando um pouco da T3. Hoje, assim, ó, minhas redes sociais foram um absurdo, parece que eu sou funcionário da T3, né? E uma coisa que a galera precisa entender, eu tenho uma parceria com eles, né? Eu divulgo a mesa, eu faço vídeos falando sobre a mesa e eu opero pela mesa. Agora, eu não sou suporte da T3, né? Eles estão passando por uma mudança aí que estava tendo muito problema de pulo de ordens e problemas com a corretora e eles estão mudando de corretoras. Já mandei lá para eles como sugestão no Instagram, eles colocaram no Instagram um comunicado. Então, assim, gente, se vocês operam pela mesa, sigam eles no Instagram. Porque toda e qualquer empresa hoje é o Instagram que eles usam para passar todas as informações e manter a galera atualizada. Não tem como você operar para uma empresa e você não ter o Instagram dela para saber o que está acontecendo, né? Eu não sou funcionário, eu tento ajudar da melhor forma possível, mas o meu negócio é com o meu treinamento, com meus alunos e com o meu grupo, né? A T3, eu opero por eles, eles pagam direitinho e está funcionando tudo 100%. Deu esse problema, eles trocaram de corretora, tá? Então, assim, agora tem que chamar o suporte. Inclusive, eles colocaram lá no Instagram deles que estava com problema no suporte, porque todo mundo manda mensagem. Eles agiram de uma forma errada? Agiram. Eles deveriam ter informado todo mundo que iriam fazer e não o fizeram, né? Erraram no início. Mas estão consertando, tem alunos, tá? Tem gente lá do canal que a conta nova já foi ativada hoje mesmo. Então, se acalmem, galera. Né? Essa ansiedade que vocês têm aí para fazer as coisas, tem que ser imediato, achar que vai perder, calma, relaxa, tá? Então, assim, queria deixar esse recado. Dúvidas, problemas com T3? É com a T3. O Vida de Trader, eu sou apenas o quê? Influenciador deles, né? Eu tenho parceria para divulgar a mesa, eu opero por eles. Suporte é eles, a empresa é deles, tá? Então, isso fique bem claro, porque às vezes a galera começa a me tirar como funcionário da T3, e uma coisa é você divulgar um produto, outra coisa é você ser funcionário, né? A gente divulga, bota o nosso na reta, mas sempre a responsabilidade é da empresa, né? E é para isso que serve a empresa, para ser responsabilizada e tratar as coisas assim como vem tratando. E eu já fiquei sabendo que eles estão migrando contas da Mirai. E assim, eu já por experiência própria, né, que é aquela palhaçada que a Flood fez, a corretora que começou a dar pau na Flood, que aí onde alguns traders acharam, onde tiveram brechas para dar problema, foi a Mirai. Então, que bom que a T3 está caindo fora dessa corretora, né? Não sei se alguém tem outra coisa, outro feedback, mas até onde eu sei, e eu operava lá pela Flood, a Mirai foi onde começou a dar merda com a T3, com a Flood, né? Foi com a Mirai, quando eles estavam na Mirai. Então, vida que segue, é só aguardar, tua conta vai chegar, vai voltar tudo ao normal e fiquem tranquilos, tá?
Bora falar do que interessa aqui, que é mercado. Índicezinho hoje foi sacana com todo mundo, né? Eu falei pra galera lá no grupo, a galera que é adivinhador de fundo e de topo, hoje foi dia que arrebentou conta, a galera do preço médio, né? Eu acabei fazendo, como eu tava falando com a galera, hoje foi um dia que praticamente eu não operei. Primeiro, teve essa questão da T3, só que eu fiz uma operaçãozinha curta de 100 pontos ali, deu R$ 90 de continuidade aqui embaixo, depois desse rompimento aqui, tá? Quando fechou esse candle de força aqui para baixo, eu fiz um scalpzinho de 100 pontos, só para computar meu dia de operação, e logo depois disso começou a dar os travamentos. No outro teste que eu estou fazendo da mesa do Ports, né, da M3, que foi o que a Flood nos deu, né? Eu acabei sendo estopado hoje, porque eu bobeei e acabei, ao invés de vender aqui, eu acabei fazendo uma compra aqui na abertura e ele desceu direto e me estopou ali 150 pontos, R$ 150, né, com 5 contratos. Então, assim, do jeito que me estopou, eu já parei, porque ali a continha de R$ 1.000, né, eu tenho que fazer R$ 1.000 e é 1.200 de margem. Então, tomei o stopinho do dia, parou, tchau, fechei a conta, fui para T3 e aí a chance que eu tive foi ali embaixo. Só que hoje é o seguinte, né? O dia que a galera procurou order block, eu sempre falo para a turma, começa a entender o que o mercado está mostrando. O mercado num fluxo vendedor monstruoso hoje, e não é dia de se procurar order block para comprar, é dia de seguir fluxo, né? E o mercado foi buscar os níveis lá de baixo, né? A gente está trabalhando num range, eu falei para a galera, ontem eu falei, né? No estudo, que a gente estava nesse movimento de alta, dando a continuidade que ele poderia buscar aqui em cima, e a venda seria perdendo esse fundo. E olha o que aconteceu, aí o preço vem e perde o fundo, aí a galera começa a tentar achar fundo para comprar. Se eu estou falando que aí é venda, agora o mercado virou, ele está vindo fechar esse gap aqui de trás, presta atenção, né, galera? Deixa para arriscar a compra quando ele chegar aqui embaixo, porque o que acontece? O que a galera não entende, e isso eu falo, às vezes eu falo aqui no índice, tá, turma? Porque é o início do vídeo, por isso que eu gasto mais tempo no índice e depois eu passo os estudos rápidos. Porque o que eu falo aqui vale para qualquer ativo, vale para qualquer estudo. O que vocês têm que entender é como que funciona o mecanismo do preço de um ativo, de um gráfico. E isso é igual para todos, né? E assim, vocês entendendo no índice, vocês vão aplicar em qualquer coisa. E vocês veem lá no euro como é fácil o euro, né? Para galera que opera euro, galera que opera Forex. Então, assim, o que vocês precisam entender? Que o preço ele nunca passa de uma vez de uma extremidade, né? Olha aqui, ó, 3 vezes, 4 vezes. Depois ele passou uma vez e voltou para dentro. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ele sempre vai bater, só que uma hora ele vai romper. E o que ele rompe? Aí vocês fazem o desenho, é justamente aquilo que eu ensino, né? Ó, liquidez interna, capturou a liquidez interna e voltou para testar a extremidade. Poxa, se o preço está mostrando para todo mundo, né, para quem opera sem zoom no gráfico longe, que ele capturou a liquidez aqui em cima e está descendo, é aqui que está o dinheiro, não é no meio do caminho. Então é isso que vocês têm que entender. O que é liquidez interna, o que é liquidez externa, tá? Então assim, ó, entendam de uma vez por todas que o preço sempre vai se movimentar da forma correta. Eu tenho um range externa, ele gera uma região de liquidez, captura a liquidez interna para ir em direção à externa. Sempre vai ser igual. Então, externa, capturou a interna para ir para o próximo ponto de externa. E aí seria aqui embaixo ou aqui em cima, né? Para que a gente precisa, o que a gente teria aqui? Aí eu falei no estudo de ontem, ele abriu aqui, ele veio aqui. Se ele faz uma quebra de estrutura, a gente tem a compra.
Ele não fez quebra de estrutura, ele já abriu rompendo. Eu que bobeei, que comprei ali que era para ter vendido. Se eu tivesse vendido, eu teria aprovado a conta hoje, só na descida que o preço deu, que ele pagou mais de 500 pontos direto e faltava 500 reais para eu bater a meta da mesa. Bobeada de abertura de mercado, mas tudo bem, e aí tá tudo certo, por quê? Porque o gerenciamento travou. 150 eu tomei um stop, essa conta é o seguinte, tomei um stop e acabou o dia, porque a continha é pequena, né? Esse é o gerenciamento que vocês têm que fazer. E o que a gente está fazendo aqui agora? Olhando o lado de baixo, tá? A gente está olhando sim o lado de baixo, porque agora ele está vindo testar aqui embaixo. Só que para isso, tem que prestar atenção nessa região aqui, ok? Né? A gente tem essa zona aqui, que eu vou até deixar marcada como que é uma zona de flip, né, digamos assim, e eu tenho a região do fundo aqui, tá? Percebam o seguinte, ó, tá vendo aqui dentro, ó, eu tenho esse candlezão aqui, ó, olha só, todo esse candle aqui lá do dia 23 de setembro, o dia inteiro o preço ficou dentro dele. Vocês acham que essa região aqui tem importância ou relevância? É lógico que tem, e muita. Tá? Então, para isso que vocês precisam ter atenção aqui nessa região. Depois, a gente vai ter as regiões intermediárias, né? Que aí vocês podem ficar atentos a esse imbalance aqui dos 5 minutos, né? Só que é aquela formação. Quando o preço cai direto, ele começa a subir devagarzinho, talvez amanhã não tenha nem força para passar daqui e já continue. E amanhã é sexta-feira, né? Então vamos aguardar essa movimentação, tá? Porque amanhã, de fato, vocês têm que estar atento nessa situação aqui, tá? Porque aqui a gente tem um ponto importante de mudança de característica, né, do mercado, que a gente chama, essa perda aqui. E ele está muito próximo desse alvo aqui no fundo, né? Então tem uma região de liquidez muito forte aqui, então é muito de se esperar que ele vai aqui, certo? Então fiquem ligados nisso daí. Bora falar do dólar, ó. O dólar foi ao contrário, né? Só que o dólar mais técnico, o que ele fez? Ele fez a varredura de liquidez aqui em cima e depois ele deu a venda, né? Agora, aquela história, o dólar ele deu oportunidade hoje para se surfar na compra e depois deu oportunidade na venda, mas eu diria assim, ó, diferente do índice que foi embora direto, o dólar ele capturou liquidez, deixou o imbalance aqui, voltou e deu a continuidade. Então ele deu chance de continuar na compra. O dólar foi bem mais técnico nesse sentido, né? E aí acabou que saindo daquele range que eu falei, né? Virou para cima. E aqui o que ele está fazendo agora? Ó? Percebam uma coisa, eu tenho esse movimento aqui. Ele está fazendo pullback. O que precisa acontecer para vocês comprarem? Ele precisa perder e vir e aí dar a compra. Sempre quebra de estrutura, tá? Então, sempre vocês vão se basear no quê? Nas estruturas que o preço está fazendo. Começou o pregão amanhã, marca essa aqui, marca essa aqui. O que ele fez? Quebrou a estrutura para baixo? Espera. Voltou aqui, deu chance? Entra. Vendeu. Ah, mas ele já andou demais. Quem disse que andou demais é o preço, tá? Tomem cuidado com esse achismo que todo mundo tem, que já andou demais, agora vai voltar. É isso aí que arrebenta a conta, tá? Então prestem atenção nessa movimentação. Sempre, galera, eu sempre falo para a turma, se baseia o seguinte, marca topo e fundo, vai fazendo risquinho, é o que eu faço nos meus gráficos. Faz risquinho de topo e fundo, aí você vai vendo o que o preço vai te mostrando, ó. Ele está caindo, né? Está numa região de 50%. Se amanhã abrir continuando, você tem continuidade de preço. Fiquem ligados, tá? Saibam onde tomar risco, beleza? Então, o que a gente tem aqui amanhã? É justamente isso que eu falei, né? Tem esse Fair Value Gap que está marcado em verde e eu tenho essa região de fundo aqui, de liquidez, tá? Esses pontos aqui são pontos importantes. Nesse pullback. E aqui embaixo eu também tenho essa região aqui, ó, que vocês precisam estar atentos caso o preço passe direto.
Tá longe, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? E fora isso, é esse movimento aqui que a gente tem hoje, né, válido, como sendo, seria aqui o choque, né? Caso o preço abra amanhã subindo, seria o choque nessa região aí, para vocês poderem analisar o contexto do mercado, certo? Bora falar do Nasdaq. O Nasdaq hoje foi um dia bem travado, mas foi um dia tranquilo, né? Por que eu digo tranquilo? Porque quem se ligou, né? O Nasdaq é o que eu sempre falo. Ele é pum, né? Na abertura do pregão não tem tempo ruim. A minha operação hoje foi aqui embaixo. Né? Quem não sabe, eu estou copiando os trades, então estou fazendo uma operação só e replicando para as 3 contas. E foi aqui a compra, o stop aqui embaixo, e o meu alvo foi aqui na liquidez, tá? Por que foi aqui? Eu estava explicando isso no grupo dos alunos, porque eu tinha essa liquidez aqui, e eu tenho liquidez externa aqui embaixo com esse Fair Value Gap. Como ele fez uma varredura de liquidez aqui, e ele começou a descer, e na abertura do mercado americano, quem acompanhou a abertura, esse candle de abertura aqui, ó, ele veio testar para baixo, não teve força para descer e voltou. Quando ele voltou, eu fiz a compra aqui com o stop atrás dele. E aí o preço foi-se embora. Demorou um pouquinho mais do que eu queria? Demorou, né? Porque teve esse enrosco aqui no meio do caminho. Mas depois pagou bem aqui, pagou certinho, né? A média ali deu média dos $300 em cada conta. Eu falo média, né, galera? Por que eu falo média para vocês? Porque como tem o copy, ele dá uma oscilaçãozinha entre uma conta e outra, porque você entra e sai a mercado, né? Quando você está usando o copy. E sempre que é a mercado, elas nunca vão executar exatamente no mesmo lugar, sempre vai ter uma variaçãozinha. Mas deu ali a média bem legal e foi mais um dia feito nas mesas e fácil, rápido e objetivo. O que a gente tem agora aqui no Nasdaq? Ó, vamos tirar o zoom e botar no 15 minutos, tá? Eu tenho aqui essa região, eu vou deixar marcada essa parte aqui de baixo, tá? Essa zona aqui, as duas, porque são regiões importantes que tem, tá? Ambas são order block, só vou corrigir essa daqui. E depois lá para cima a gente tem esse baita desse gapzão. O que tem que estar atento aqui, galera? Que o preço não está conseguindo romper, só que ele está deixando muita liquidez aqui, né? Então, assim, quando ele começa a fazer lateralizar dessa forma, a gente tem que ver a movimentação que ele vai ter. Por que eu falo isso? Porque quando ele consolida, por exemplo, amanhã, se ele ameaçar vir aqui e voltar e der uma entrada aqui, o teu stop vai ser curto, só que se você não for estopado, ele tende a atravessar e ir embora, tá? Agora, é aquela história, se ele vier para baixo, tu entrou comprado aqui, ele passou reto e te estopou, não vai querer comprar mais embaixo. Aí é o seguinte, voltou, vende, tá? E segue o fluxo. Mesma coisa aqui, comprou, espera a movimentação, entende o que ele está fazendo e compra, porque eu tenho regiões lá para cima e tenho regiões para baixo, tá? Então fiquem ligados no Nasdaq nessas movimentações aí, para vocês não se perderem. Sempre se baseiam pela liquidez, tá? É sempre liquidez. Então percebam uma coisa, ó. Ele tem essas zonas aqui e eu tenho essa região aqui, tá? Então, aquela história, ele pegou aqui no meio, se ele baixar para baixo, ele tende a continuar, se ele segurar aqui, ele tende a subir. Exatamente o que aconteceu no dólar, né? Aquela questão da consolidação. Fiquem só espertos, porque amanhã é sexta-feira, tá? Então, tomem cuidado e analisem aí essa movimentação, certo? E o euro? O euro nem voltou, né? Eu tinha falado ontem, tinha deixado marcado essas regiões aqui em cima, né? Acabei, né? Que eu falei assim, ó, o ideal seria ele subir aqui para depois descer. Ele nem força teve,
Só que ele deu chance, né, turma? Porque assim, ó, e é o que eu sempre falo. O que aconteceu aqui? Meu, ele deu continuidade, perdeu o fundo, voltou na zona aqui, é venda. Puf, deu uma vendinha curta, deu uma vendinha boa aqui relativamente, né? E ainda assim aqui depois, ó, se você colocar nos 5 minutos, ele deu outra chance, ó, porque ele perdeu o fundo, voltou e aí deu a venda de fato sem pullback, né? Sem passar calor. Agora a gente dá continuidade naquele desenho que eu falei ontem, né? A gente está perto do alvo, perto da zona de liquidez. Agora, mais do que nunca, a gente tem que aguardar. Você tem que aguardar qual que vai ser a reação dele nessa ponta aqui, tá? Então, assim, o euro agora é simples e objetivo por conta da movimentação dele. Ele está muito perto de um alvo aqui, agora precisa aguardar uma movimentação um pouco mais para ter um trade aí melhor, né? Já que agora ele está encurtando, porque está chegando no alvo, certo? E para finalizar o ouro, ouro ficou também travadinho no range aqui, exatamente bem parecido com o Nasdaq, né? Ele pegou liquidez em cima, foi até embaixo, pegou embaixo aqui depois e rasgou para cima de novo. E aí a mesma leitura que eu falo do Nasdaq, tá? A diferença é que teve esse paviozão aqui. Agora tem que tomar cuidado com essa movimentação aqui, certo? Para ver se ele não vai retestar o topo. Já que ele pegou liquidez aqui, a reação foi muito forte, ainda mais porque vocês estão vendo o que está acontecendo lá no Irã, no Oriente Médio, né, com os ataques. Então, sempre que existe um clima de guerra lá naquela região, o que acontece? Petróleo sobe e o ouro sobe. Então, fiquem ligados nisso aí. Eu tiraria o pé do ouro, esperaria um pouquinho aí até o início da semana para não correr riscos. Certo, galerinha? Então era isso. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos. Fui!